aprender hoje a fazer uma compostagem caseira a partir de resíduos orgânicos domiciliares. A gente pode obter um bom material com bastante nutrientes e de uma forma mais equilibrada para enriquecimento do solo. Cheguem aqui para você poder conhecer uma compostagem. A compostagem pode ser montada de várias formas, mas no geral são feitas em pilhas de matérias ricas em carbono e nitrogênio, numa proporção de 70% de matéria seca, que seria palhas, capim ou qualquer folha seca, algum do tipo. Resto de plantas também, né? Resto de plantas, com certeza. Que secam durante o processo. Resto de capinas e matéria orgânica de rápida decomposição, úmida, que seria 30% dessa matéria. E você vai empilhar ela em camadas, sendo a camada de baixo a matéria seca e a última camada de cima também matéria seca, entendeu? E nesse processo, por pilhas também, uma matéria seca, uma matéria úmida, matéria seca, matéria úmida, até chegar ao fim. Ao chegar ao fim, você cobre com a matéria seca, para não perder nutrientes, nitrogênio, coisas para o ar, não fazer com que aumente a temperatura do composto, produzir um processo fechado, no caso, quando você bota a última pilha de matéria seca. Aí a partir da pilha, a pilha estando pronta, você começa a observar o que vai acontecer no processo da compostagem e fazer o que? Os reviramentos, vai dando uma ideia. Isso, porque, por exemplo assim, a temperatura média, depois que você monta a pilha, ela vai subir, sacou? Depois que você montar a pilha, a temperatura vai subir. Que é o processo de... É o processo normal da decomposição, os micro-organismos começando a funcionar. Processo aeróbico. É o processo aeróbico. Aí essa temperatura gira em torno, o ideal seria de 45 a 65 graus. Que a gente pode introduzir o termômetro. Isso, aí como é que você vai fazer a aferição dessa temperatura? Se você não tiver um termômetro adequado, você pode pegar um vergalhão, um pedaço de ferro, sacou? E a uns 40 centímetros da extremidade, você coloca ele, deixa um tempo, e quando você retirar, ao toque da mão, você vai perceber se está muito quente ou não. Se ele estiver quente demais, isso não é ideal, porque aí a partir daí vai perder nutrientes para o sistema, para o ar e tal. Vai acontecer a desnaturação de proteínas, essas coisas todas, né? Isso. Você perde muito nitrogênio principalmente. E aí o que você faz? Você vai, se ela estiver quente demais, você vai regar. Se estiver no início, bem no início, você vai regar. Se estiver no meio do processo, você vai ter que revirar toda a matéria e depois molhar. E aí o que você vai perceber? Você vai perceber se a temperatura baixou e não deixar nunca apodrecer. Sabe? Entendi. No caso, não deixar que o processo anaeróbico tome conta, né? Isso, não pode deixar que o processo anaeróbico tome conta. Só que... Porque senão ocorre o apodrecimento ao invés da Aí decomposição. dei uma filmada aqui pra galera ter entendimento mais ou menos como é que tá essa compostagem aqui, ó. Tá ligado? Ela foi feita em várias camadas. Aí eu colocava matéria seca embaixo. Aqui também sempre na proporção, e né? sempre na proporção de 70-30. Aqui seria uma matéria úmida, tá vendo? 70 para matéria úmida. Isso aqui seria matéria seca. Para a matéria seca. Matéria 30 seca. de matéria úmida. Porque senão aí rola os anaeróbicos. Aqui seria no caso a matéria úmida. Entendi. Casca de fruta, tudo isso aqui é matéria úmida. Aí você faz a cama por baixo, que é matéria seca, joga matéria úmida, joga matéria seca em cima de novo e continua o processo. Joga matéria úmida, joga matéria seca, tá ligado? E depois que essa pilha estiver pronta, aí você me revolveu aqui, por exemplo. Aqui já foi revolvido algumas vezes, porque o que aconteceu? Quando eu não tive tempo de cuidar, que eu precisei viajar, rolou o processo anaeróbico. Aí já estava tendo um apodrecimento do sistema. Entendi. Aí teve que misturar muita matéria seca para equilibrar a quantidade conseguir da relação carbono-nitrogênio, que é 70-30. E aí conseguiu reverter o processo anaeróbico, já começou a compostagem natural. Entendi. E aí o que acontece? Até minhocas vêm para poder ajudar no processo. Os decompositores naturais, que são aquele tatu-bola, as minhocas, centopeias, todos eles trabalham em conjunto para que a matéria seja decomposta da melhor forma possível. A questão também é que se o processo passar em altas temperaturas, vai matar os micro-organismos que trabalham para a decomposição. E o composto vai demorar mais ainda de ficar pronto.
Então a temperatura é ideal para manter os micro-organismos trabalhando no processo de decomposição da compostagem. Porque a terra é viva, né? A terra tem muito micro-organismo, não é só a terra em si. Aqui é um sistema... O processo é todo feito pelos micro-organismos. Isso é um ecossistema. É um ecossistema realmente. Exatamente. Você tem que criar um ecossistema equilibrado para que os caras possam viver aí, né? Uhum. Aí tipo, quanto pode demorar uma compostagem? Isso varia muito do que o material que o resíduo que você está utilizando, mas no geral é de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses para o processo de decomposição total, no caso, você vai a redução de 1/3 e tal, né? Para 1/3. Aí quando você montar a pilha, você vai perceber que a pilha vai começar a baixar a altura dela. Uhum. Que aí já é sinal Pelo próprio processo de decomposição, né? Exatamente. A produção do humus. Isso. Entendi. Aí vale ressaltar também o que você pode botar na compostagem para ficar mais explicativo Sim, mesmo. essa questão do que você pode colocar é muito importante, porque não é cabível que você coloque matéria animal, nem gordura, carne, nada de origem animal. Se você for usar algo de origem animal, que seja o esterco, sacou? Entendi. E o esterco curtido, porque ele vai acelerar até o processo na decomposição. Entendi. Na questão de enriquecer os micro-organismos, porque ele é um alimento muito completo, né? Rico. Com certeza. A casca de ovo pode entrar também, que é um resíduo animal. Aí já é a questão do tipo, existem várias formas de composto orgânico direcionado para cada tipo de cultura que você queira. Você quer um composto orgânico rico em nitrogênio, aí você já vai botar uma matéria de mistura rica em nitrogênio. Você quer um composto orgânico rico em cálcio, você vai usar mais casca de ovo. Você quer um rico em, enfim, magnésio, boro, você vai... Entendi. A sua matéria-prima... A cada especificação de solo, você utiliza um certo componente para obter aquele solo com mais nutrientes favoráveis a um certo plantio. Isso. Exatamente. De acordo com o que você quer, o resultado final é o que você vai ter que colocar no início da matéria em si, da mistura da matéria, a matéria mesmo. Questão do que o que a planta precisa para estar viva, quais são os alimentos, no caso, a terra em si é o alimento da planta, vamos se tratando disso então. Os macronutrientes que ela precisa para sobreviver é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio você vai achar na decomposição tudo que é verde, então tudo que for verde vai se decompor, tudo que for úmido vai ter NPK, nitrogênio. né? O NPK é justamente a fórmula. A fórmula. Nitrogênio, potássio e fósforo. Agora, a vantagem do composto orgânico para o NPK. O NPK é simples nisso, é nitrogênio. É só NPK mesmo, São né? os 3 elementos, Entendi. macronutrientes, mas tem os micronutrientes que não entram no NPK e que são importantes. São importantes também. E sem contar os micro-organismos, que o NPK, pelo fato de ser químico e sintetizado, não tem nenhum micro-organismo vivo, sacou? Entendi. E aqui você vai ter muitos E micro-organismos também vivos. o uso de adubos sintéticos também pode ocasionar o estrago do solo, né? Pode. Mata os micro-organismos do solo. Entendi. Empobrece, não. Empobrece o solo ao invés de enriquecê-lo. A planta em si dá aquela absorvida no nutriente, mas se não É tiver como os se você estivesse micro-organismos- injetando o alimento na planta em si, não no solo. Você não está enriquecendo a comida dela, vamos dizer assim. Entende? Você está botando direto, aplicando, vamos dizer assim, como se fosse um anabolizante, uma bomba. Entendi. Como vocês podem ver, pessoal, a casa aqui do meu amigo, ela é toda... As plantas aqui são todas feitas através do processo de... São todas assim, plantadas através do processo de adubação orgânica provinda da compostagem. Isso. Você vê aqui que aqui a gente é muito difícil olhar o terreno porque a área é toda verde. Então funciona bastante. Podemos observar alguns espécimes aqui. Aqui temos um pé de laranja que está crescendo, um pé de jiló, um mamão que nasceu espontâneo aqui, deve ter sido algum passarinho. Esse aqui é um pé de limão, tem abóbora aqui também, tem uns abacaxi, aipim, berinjela, maracujá. Aí essa questão Vamos mostrar o tamanho do aipim. Aqui tem uma berinjela aqui, vocês podem ver. Berinjela. Uma berinjelazinha, já colhi uma hoje. Aqui é machixe. Mostra aqui o machixe pra galera ver. Tem muito machixe aqui, a colheita do machixe é legal. Tem machixe aqui, machixe legal. E esse composto pode ser usado na agricultura, Mas também no paisagismo. Mas também no paisagismo, na produção de mudas ornamentais. Tá? Aqui é melancia, galera. Filma assim ao aluno pra a galera ver e os frutos aqui dentro.
A melancia é bem produtiva. Tem uma melancia aqui. Tem uma melancia já do outro lado aqui pertinho. Aí tem os machifes aqui também. Você pode fazer a consociação de culturas, né? Tipo, tem culturas que ajudam a outra. Tá vendo? Machixe aqui. Junto com a melancia. Junto com a melancia. Perceba que o machixe que está junto com a melancia desenvolveu as folhas muito maior do que o que está sozinho No ali. caso, são duas espécies que progridem no crescimento junto, né? Apesar de ser da mesma família, Elas só não Elas podem estão se ser ajudando. plantadas no no mesmo pé local, delas, entende? Entendi. elas não Porque- podem ser plantadas no mesmo pé, isso. Mas elas estarem juntas não atrapalham Não nada. atrapalha. Não, Mas porque ela precisa do mesmo... Porque aí a gente já vai entrar em outra questão, que vai ser as famílias das plantas em si. Porque cada família de planta vai precisar de uma determinada alimento, né? Entendi. No caso. Cada uma vai Não, precisar de elas iriam nutrientes, sugar o de mesmo determinados nutriente do nutrientes. solo. Entendi. Então se você plantar junto, ela vai precisar do mesmo. Aqui você vê, melancia e machixe são da mesma família, as folhas são bem parecidas, são cucurbitáceas. A gente pode ver que a compostagem familiar é uma ideia bastante útil E funcional. e funcional para a produção. Realmente produz muito. Isso, como vocês podem ver, tem bastante maracujá aí. Você pode observar o tamanho desse aipim também, como Olha tá o bem tamanho, grandão. olha o tamanho do aipim. Geralmente Olha por cima pra você ver o tamanho que geralmente tá é saindo em cima. um terço do tamanho desse aipim aqui. É o que a gente encontra naturalmente. E através da compostagem orgânica, olha o tamanho. Aí ele tem uns 3 metros, né? Tá legal. Cada aipim enorme. Então, para a agricultura familiar, no projeto Minha Casa Minha Vida, isso seria bastante útil, porque a produção seria de subsistência e além da produção alimentar, teria o excesso de comida produzida, né? De alimentos produzidos, e O resíduo, eles poderiam utilizar isso como forma de ganhar um dinheirinho a mais, né? com certeza. E nessa questão é importantíssimo ressaltar a importância de você plantar a policultura, né? Policultura. Porque se você mantiver na monocultura, vai ter No caso, a rotatividade de de terras. culturas e tudo mais. Tem que ser agro. Principalmente, tipo, se você manter essa questão, vamos pro interior e tudo mais. Uhum. Então, a galera planta monocultivo pra vender Isso. e pra obter o dinheiro pra você comprar o que o não seu plantou. alimento. É. Então, se você plantar o seu alimento de tudo que De você tudo, precisa a pra terra vai você ficar se rica, né? alimentar, você não vai precisar vender pra ter. É. Mas você vai ter excesso naquilo ali, você vai poder vender e ainda ter a mais. Então você não vai estar gastando dinheiro com alimento e você vai ter mais dinheiro pra você E mesmo. além de enriquecer a terra pelo processo de rotatividade. Exatamente. Com certeza. Entendi. Aqui temos a abóbora também, manjericão, quiabo, aipim, acerola. E vale ressaltar que essa abóbora aqui, percebam como ela está bem saudável. O que aconteceu com essa abóbora foi que eu não plantei ela, mas tipo na compostagem caiu algumas sementes de abóbora e pelo fato dela ter ficado germinando na compostagem, ela nasceu com uma saúde muito boa, eu deixei. Isso foi o que aconteceu. Eu adubei o pé de acerola com a compostagem e pelo fato de ter semente de abóbora na compostagem, nasceu um pé de abóbora no pé da acerola, nasceu um pé de mamão também no pé da acerola. Entendi. Então, se você não quiser que isso aconteça, antes de você colocar o seu resíduo orgânico na compostagem, você retira as sementes. Sabe? Eu não me importo porque, de certa forma, isso é uma fábrica de matéria verde para eu colocar de volta na compostagem. Então eu deixo crescer e corto, boto na compostagem, Mesmo deixo você crescer não e tiver corto. interesse em colher. Mesmo que você não tiver interesse em colher, você pode deixar fabricar matéria orgânica, né? E é uma matéria orgânica de rápida decomposição, a folha da abóbora. Inclusive pode até ser comestível também, que muita gente desperdiça porque não sabe. Entendi. Então é um processo que você simplesmente jogou a semente aí e não teve nenhum cuidado e Isso. para você ver o poder da Da compostagem, compostagem. orgânica, que é muito rico mesmo. Muito rico. E essa Tanto abóbora sais ela minerais. sofre, tipo, eu só uso ela como fábrica mesmo, só que sempre que ela cresce eu corto, sempre que ela cresce eu corto, sempre que ela Uhum. cresce eu corto e cada vez que eu corto ela cresce mais forte. Entendi. Interessante. Aqui nós vamos fazer isso aqui. Os manjericões aqui, esses manjericão todos adubados com composto orgânico. Uhum. Produz muito a altura desse manjericão, tipo, batendo no peito aqui, ó. O que A altura do você manjericão. me deu, eu simplesmente criei ele lá, mas não chegou a um terço do tamanho desse aí. Para você ver que a compostagem orgânica, além de ter alto índice de fertilidade, no caso a planta se desenvolver, ela ainda produz plantas fortes
saudáveis e maiores. e com a longevidade de vida muito maior. Ah, Perceba que aquele que eu te dei, que você colocou em sua casa, ele já morreu, né? já morreu. E um que eu plantei no mesmo dia que eu te dei ainda tá aqui vivo, tá ligado? Já. Ainda Ainda tá tá? vivo, já produziu semente, já poder, ele tá rebrotando aqui com as folhas novas. Entendi. É o mesmo cara, irmão, plantado no mesmo dia, tudo certinho. Só que pelo fato dele ser adubado com composto orgânico, ele resiste muito mais tempo. Com certeza. E aí, galera? Estamos aí de volta para poder fazer um complemento a nível de conhecimento mesmo. O que acontece quando a compostagem fica com o composto orgânico pronto, ele fica mais ou menos nessa textura aqui, ó. Ele fica grudando, sacou? Como se fosse uma pasta de manteiga preta, mas ao mesmo tempo bem solto, assim, meio areado. E aí é válido você, depois que sua compostagem estiver pronta, você já pode usar ela diretamente na planta. Porém, se você tiver a capacidade de... Fale. Não, pro composto estar pronto totalmente, você precisa que ele vire terra mesmo. Isso. A propriedade física dele vai ser de terra. O composto pronto é isso. Mas você pode trazer, adiantar o processo e botar como alimento de minhoca, e o processo não precisa estar completo, perfeito. Exatamente. Por exemplo, como ele falou agora aí, esse composto aqui ele ainda não estaria pronto para o uso pelo fato de ainda ter alguma matéria assim em decomposição. Mas o que é que eu fiz? Eu tenho um minhocário, você pode filmar ele mais completo aí, que são 3 andares, tá vendo? Pô. O que acontece? Você coloca o seu composto aqui dentro para alimentar as minhocas. Chega aqui pra galera dar uma olhada aqui. Aqui dentro tem umas minhoquinhas, tá ligado? Aqui uma minhoca e tal. Essa minhoca ela vai produzir um humus de qualidade, porque o seu composto orgânico é um dos adubos mais equilibrados que você pode ter. E depois que ela passar pelo processo das minhocas, ainda vai ficar mais equilibrada ainda. Mais completa ainda. E aí você faz o seguinte, você coloca 3 baldes um em cima do outro. Isso aqui é fácil de achar, pode ser desse tipo, pode ser outro balde qualquer. Isso aqui Vasilhame de sorvete que a gente fez lá. foi achado no lixo aqui, tá ligado? Uhum. Que é uma questão da reciclagem também é muito importante. Aí você coloca um balde em cima, outro no meio. E quando você regar, o de baixo é o que vai coletar o miocaldo. E o miocaldo é um biofertilizante líquido. Perceba a cor, que aquele já está diluído em água. Você pode fazer borrifamento nas folhas, que tem plantas que absorvem nutrientes pelos tricomas, né? Pelas folhas. E esse aqui já não está tão pode diluído. regar também a planta em si. É um biofertilizante líquido. Você vai regar e aqui vai ser Inóculo. uma adubação inócua mesmo. Não é ácido, não é Perceba a pH cor desse neutro. miocaldo. É. pH neutro. Isso aqui é o que acontece. Eu faço a rega do miocário, o líquido que sai embaixo do chorume, resultado é esse aqui, ó. É um Um chorume, biofertilizante de qualidade. chorume Quase sem totalmente cheiro nenhum. isento de poluição. Isento de tudo aqui, velho. E tem muito nutriente aqui. Uhum. A melhor adubação que você pode fazer é a compostagem orgânica seguida dessa adubação líquida aqui. É por isso que produz tanto. É o processo completo de reaproveitamento. É como se fosse o complemento da compostagem. Sacou? A compostagem será o alimento da minhoca agora. E a minhoca vai produzir com cocô, vai ser o seu humus, né? É. É isso aí. Então, galera, já foi. Vale falar Vadão. do processo em si, que são 3 pá. Você vai botando 3 alimento, camadas. ela vai comendo. Você vai botando alimento, ela vai comendo. Por cima você vai botando. Fazendo a pilha da mesma forma. É porque... Elas vão subindo e comendo. Se você tiver 2, se tiver minhoca aqui, botou alimento aqui, elas vão subir devorando. Comeu tudo. Se tiver furo nesse balde aqui, você botar alimento aqui, elas já vão subir e já vão fazer o processo em cima e aqui já vai estar pronto. Entendi. Sacou? É a vermicompostagem. Você pode fazer meio que uma mini composteira direto Também. no seu miocário. Você vai estar com esse processo aqui funcionando. Aí, por exemplo, já está quase pronto. Aí você coloca um balde em cima aqui com matéria ainda em início de decomposição. Quando aqui estiver pronto, elas vão subir para se alimentar dessa matéria que vai começar o processo da decomposição. Você tira do meio Já e vai fica tá sempre nesse ciclo aí, sacou? É a vermicompostagem esse sistema. Você já fazer a compostagem direto no miocário. Pode ser também dessa forma. Uma coisa não impede a outra também. Pode ser das duas formas. É. O mais completo possível.
Então é isso aí, galera. Mais um método aí para obtenção de matéria orgânica rica em nutrientes e sais minerais para o uso doméstico, com nossa base no programa Minha Casa Minha Vida para agricultura de subsistência familiar. Um abraço.